Administração Financeira 2, Aula Estrutura de Capital, Aula 1, Parte 3, um pouco mais das proposições 1 e 2 de Modigliani e Miller. Aqui estão as duas proposições. A proposição 1 implica que o custo médio ponderado de capital da empresa é uma constante, resultado do custo de capital de terceiros, vezes a sua participação, mais o custo do capital próprio, vezes a sua participação. A proposição 2 diz o seguinte: o custo do capital próprio é igual ao R0. O R0 é o custo de capital de uma empresa sem alavancagem, ou seja, com B igual a zero. Mais a diferença entre o custo de capital se a empresa não tiver alavancagem, menos o custo do capital de terceiros, vezes a alavancagem, dívida sobre capital próprio, B sobre S. Aqui está a representação gráfica. Nós temos aqui o custo do capital de terceiro, mais baixo do que o custo do capital quando a empresa não tem alavancagem. Vejo que neste eixo aqui nós temos a relação B sobre S, ou seja, o indicador de alavancagem. Então, se nós estamos na origem do eixo, aqui o B é igual a zero, então aqui está o custo do capital da empresa quando B é igual a zero, ou seja, quando não há alavancagem. Aqui ele maior que o custo do capital de terceiros. Aqui o custo do capital próprio, que é a proposição 2 de Modigliani e Miller, e o resultado aqui, o custo médio ponderado de capital, que é uma implicação da proposição 1 de Modigliani e Miller. Olha, os autores argumentam que o custo do capital da empresa, o custo total, este custo médio ponderado de capital, ele não pode ser reduzido à medida que o capital próprio é substituído por dívida. Qual que seria um raciocínio intuitivo, mas errado? Se a empresa está nesse ponto aqui, sem alavancagem, à medida que ela coloca alavancagem, à medida que ela anda neste eixo aqui, aumentando o B, aumentando a dívida, o raciocínio intuitivo seria o seguinte: se ela coloca uma dívida, um capital que é mais barato, o custo médio ponderado de capital vai cair. Modigliani e Miller mostram, afirmam, defendem que não, que apesar de substituir capital próprio neste ponto aqui por dívida mais barata, o aumento da dívida é compensado por menos capital próprio, porém este capital próprio passa a custar mais. Por conta de quê? Por conta da proposição 2, que diz o seguinte: à medida que aumenta o endividamento, à medida que aumenta o B sobre S, o risco do capital próprio aumenta e o capital próprio exige uma remuneração maior. Então, quando se aumenta aqui, quando se coloca mais dívida na estrutura de capital da empresa, colocando um capital mais barato, o capital remanescente, o capital próprio remanescente custa mais. Este custo maior compensa este custo menor, fazendo com que o custo médio ponderado de capital permaneça o mesmo, permaneça constante. Os autores defendem isso, que esses dois, na sua proposição algébrica, os autores colocam até que esta compensação é exata, fazendo com que isso seja uma constante. Esses dois autores trazem a expressão lei de conservação de valor. Vejam só, na aula introdutória eu coloquei essa figura aqui para vocês, mostrando o seguinte: aqui nós temos uma empresa não financeira. As empresas não financeiras têm aqui nos seus ativos preponderantemente ativos reais. Os investidores que colocam capital na empresa, eles detêm títulos dessas empresas. Então, por exemplo, os credores detêm títulos de dívida, os acionistas detêm ações. Esses títulos são ativos financeiros desses investidores. E estes ativos financeiros, que têm a dívida aqui e a ação aqui,
Estes ativos financeiros destes investidores dão direitos a estes investidores, direitos em relação a quê? Aos ativos reais da empresa. Eles dão direito aos ativos reais e ao fluxo gerado por esses ativos reais. Esses ativos reais geram lucro, deste lucro a empresa paga juros para quem? Para os detentores dos ativos financeiros, para detentores dos títulos de dívida. Este lucro, depois de pagar os juros, sobra um lucro, este lucro pode ser distribuído na forma de dividendos para quem? Para este acionista que tem o quê? Tem um ativo financeiro, que é a ação desta empresa. Veja o que fala a lei de conservação de valor. O valor de um ativo é preservado independentemente da natureza do seu direito contra ele. Ou seja, o valor deste ativo ele é preservado independentemente da natureza dos direitos ou das reivindicações contra ele. E assim a proposição 1. O valor da firma é determinado pelo lado esquerdo do balanço, pelos ativos reais. Os ativos reais estão aqui. O valor da firma é determinado neste lado esquerdo, não pela proporção de dívida e capital próprio. Ou seja, o valor está aqui. A proporção não tem impacto no valor. Olha, essa lei implica que a escolha é irrelevante. Qual a escolha? A escolha é entre capital próprio e capital de terceiros. Porém, isto é verdade assumindo o quê? Assumindo que os mercados de capital são perfeitos, ou seja, que eles funcionam bem e que esta escolha não afeta os investimentos da firma, não afetam a captação, não afeta a captação e não afeta o quê? As políticas operacionais. Ou seja, o valor aqui está determinado no lado esquerdo, desde que os mercados de capitais, os mercados que trazem dinheiro para a empresa funcionem bem, desde que algum ponto nestes mercados, nos mercados de capital, não afetem o quê? Não afetem as decisões de investimentos, não afetem as captações, não afetem as políticas operacionais. Olha, aqui está a origem teórica para todo um desenvolvimento de teoria de investimento e teoria de financiamento que vem sendo construído nos últimos 60, 70 anos. Aqui está a origem. E veja só, apesar de ser uma formulação bastante teórica, ela traz inclusive recados para gerenciamento, ela traz recados para quem está no dia a dia. Que recado que isso aqui traz que é importante? Nós temos aqui o gestor da empresa, a figura do gestor da empresa. Isso aqui está dizendo o seguinte, olha, o gestor tem que se preocupar em trazer valor, em agregar valor, em construir valor aqui no lado esquerdo e muito menos no lado direito do balanço patrimonial da empresa. Ou seja, ele tem que preocupar aqui com o quê? Com o operacional, com os investimentos, com a sua atuação nos seus mercados, com os seus produtos e se preocupar menos com o quê? Com a sua estrutura de capital, com o seu financiamento. Isto é o quê? É o recado original, ou seja, o recado, ou em outras palavras, o recado a partir da origem dessa formulação teórica. Depois, nós vamos vendo que outros autores vão colocando o quê? Vão colocando as limitações, as análises que partem a partir das limitações e quais as implicações que isso tem para o gerenciamento. Inclusive para quê? Para que o gerente gerencie o quê? A estrutura de capital das empresas. Um exemplo de autor ou de trabalho que eu trago são esses aqui, Fazari, Hubbard e Petersen, 1988. Fala o seguinte, olha, se do jeito que falou aqui, assumindo que o mercado de capital é perfeito, olha, eles colocam, se a empresa tem acesso aos mercados de capitais,
a estrutura financeira, ou seja, a estrutura de capital, a estrutura de financiamento é irrelevante para o investimento. Por quê? Porque os fundos externos, o capital externo, é um substituto perfeito para o capital interno da empresa. No entanto, quando se coloca limitações, imperfeições, esses autores colocam, olha, há uma agenda de pesquisa alternativa, no qual os investimentos podem depender de fatores financeiros, por exemplo, disponibilidade de recursos externos, acesso à dívida, acesso a capital próprio. E isso é um ponto muito importante no Brasil, porque se o Brasil tem um nó estrutural, é as fontes de capital, as fontes que fornecem capital para as empresas. O Brasil é um país, como eu já destaquei em outras aulas, o Brasil é um país que tem problema de financiamento. O Brasil é um país que tem o quê? Juros altos. Os juros estão baixos agora, os juros estão relativamente, em relação ao passado, baixos, mas relativamente, comparativamente a outros países, ainda muito altos. E esses autores exploram, nestas imperfeições, eles exploram bastante a questão de assimetria de informação. É só um exemplo de autores que partem deste desenvolvimento teórico, do desenvolvimento teórico de Modigliani e Miller, e vão tratando as limitações e trazendo contribuições a esse desenvolvimento que iniciou-se lá nos anos 50. Os dois autores que eu cito sempre também, Brindley e Myers, trazem aqui que a mais séria imperfeição do mercado de capitais geralmente são criadas por governo, é uma afirmação deles, e no Brasil tem uma discussão muito forte e muito atual também, que é quanto as captações do setor público concorrem com a do setor privado, ou seja, a disponibilidade de capital para as empresas no Brasil é limitada por conta de quê? De uma forte participação do setor público no mercado de dívida local. E uma outra discussão que também é muito presente no Brasil é a existência de linhas específicas de financiamento com taxas de juros diferenciados, como são as linhas do BNDES. É uma discussão que há posições muito contrárias com seus defensores e há posições dos críticos colocando a meia entrada. E há os que defendem por conta de quê? Por conta de ser uma alternativa ao problema estrutural que resulta em taxas de juros altas no Brasil. Nas proposições 1 e 2 de Modigliani e Miller, que são a origem de toda essa discussão, que tem implicações nas teorias de investimento, nas decisões de investimento, nas teorias de financiamento, nas decisões de financiamento, nessa origem, na origem lá em Modigliani e Miller, ficaram fora os impostos, custo de falência, questão de assimetrias de informação, custo de transação e custos de agência, que veremos um pouco disto nas aulas seguintes. Com isso, nós terminamos a parte 3 sobre as proposições de Modigliani e Miller. Qualquer comentário, por favor, envie-me um e-mail. E na próxima parte da aula, a questão do imposto de renda, que não foi colocada até agora.